Bem, estamos de volta com o Argumento. Agora vamos conversar com o economista Clóvis Carneiro. Ele é presidente da Bicentenária Associação Comercial do Pará, a nossa ACP. Clóvis, é um prazer tê-lo aqui. Parabéns por essa data tão importante, por uma entidade tão importante, e que nós vamos ver alguns fatos históricos dessa importância toda. Que às vezes a gente passa ali na Presidente Vargas, o prédio que é tão bonito, está todo escondido, né? Está todo de pichado, de costas para o fluxo, né? Cheio de camelô em volta. A gente não tem ideia do que vem a ser uma associação comercial. Ela é a segunda mais antiga do Brasil. Veio 2 anos depois da primeira, que foi em Salvador, não é isso? Exato, da Bahia. Quem fundou? Quem teve essa ideia e por quê? As associações da Praça do Comércio, elas foram fundadas por estímulo do governo português. Aqui, induzida pelo Conde de Vila Flor, um grupo de comerciantes fundou a Associação Comercial com o propósito de organizar as escalas de cargas e navios da colônia para a metrópole. Esse foi o problema inicial que deu origem à associação comercial. E, por incrível que pareça, hoje nós continuamos discutindo logística. É porto, hidrovia, rodovia, ferrovia. Onde estava a Associação Comercial do Pará quando roubaram as sementes da borracha, na fase da borracha? Tá. Nós estávamos numa época áurea, faturando, a Associação Comercial tinha festa todo dia, todo mundo era associado. De repente, parece que a associação dormiu e a borracha foi embora? Não, o que acontece é o seguinte, tá? Sucessivos governos brasileiros têm espírito de poliana. A associação comercial nada pôde fazer. Por quê? Porque as sementes, ao contrário do que o senso comum diz que foram roubadas, elas não foram roubadas. As 70 mil sementes de seringueiras foram tiradas pelo Porto de Belém, pelo inglês chamado Harry Hickham. Tá? E ele, no requerimento para a alfândega, dizia que eram amostras científicas destinadas ao Jardim Botânico de Kew, em Londres. Tá? O que dizia o artigo 643 do Código Aduaneiro daquela época? Que as amostras científicas eram isentas de inspeção alfandegária. Isentas tributárias, já existia a Lei Candir desde aquela época. Não, isso nos persegue. Era pior um pouco que a Lei Candir, porque além de não mandar o dinheiro para cá, tiraram o dinheiro de cá. Então, o que é que acontece? Esse artigo, ele refletia acordos internacionais por cooperação científica, inclusive com a Inglaterra, feitos pelo imperador Dom Pedro II. Ou seja, eram acordos que refletiam essa intenção por cooperação científica. O que hoje a gente tem que ter muita preocupação com os acordos de proteção ambiental, étnica, etc., que estão sendo discutidos e feitos desde os anos 70. Por quê? Porque tal como a cooperação científica, entre aspas, do século XIX, podem prejudicar e muito o desenvolvimento e a soberania da Amazônia. Se nós fizermos um paralelo com o que aconteceu em 1876 com o que está acontecendo hoje, nós podemos ver que por trás dessa carapaça de cooperação científica, cooperação ambiental, salve o planeta, pode ter uma indução geopolítica muito séria em relação à economia, ao desenvolvimento econômico e à própria soberania. Então vamos perguntar o seguinte, hoje a gente ouve falar muito em tráfico, em biopirataria e assim por diante. Temos a maior concentração de ONGs internacionais do mundo, está aqui na Amazônia. E a associação comercial, está vendo só as coisas passarem? Como é que é? Não, nós estamos brigando. Nós estamos exercendo, como eu já te disse várias vezes, o jus esperneante. O que nós queremos é que o governo brasileiro abandone esse nosso espírito de poliana. Por quê? Porque nós agimos sempre de boa fé e
tomamos ferro. Então, o que é que acontece? Você coloca, porque eu preciso fazer a moratória do mogno. A indústria madeireira no resto do mundo é quem ganha. Nós tivemos aqui a famosa Operação Arco de Fogo. Na indústria madeireira do Pará, nós tínhamos 80 mil empregos. Hoje, nós não chegamos a 8 mil. Tá? A indústria madeireira praticamente diminuiu no estado. Em outros países, ela aumentou. Ou seja, nós abrimos mão de uma indústria, abrimos mão de renda... Sem nenhuma compensação. Sem nenhuma compensação. É igual a história do minério atual, a história da Lei Candir, que a gente vai já chegar lá. Isso está em ebulição, mas é início de governo federal, início de governo estadual. Eu acho que o governo está mudando de posição. Mas o tempo passa, a gente não está vendo efetivamente a solução do problema, a gente já não está falando mais nem na compensação, a gente já quer que ela acabe pelo menos agora, pelo menos em alguns casos, que é o nosso caso, que é de extrativismo mineral, a nossa indústria, a maior parte é de extrativismo mineral, não é verdade? E a gente se vê prejudicado permanentemente. Onde entra a associação comercial nisso? Deixa eu voltar. Desculpa, eu estou fazendo paralelismo histórico, porque nós batizamos esse ano do bicentenário de aurismo, que é a ação isenta do tempo. Tá? Ou seja, ela é livre no tempo, ela pode estar acontecendo em qualquer momento, pode estar acontecendo e tal. O que é que acontece? Tá? Mais ou menos, eu vou voltar ao tempo da adesão ao Pará à independência. Quando o Pará aderiu à independência, foram feitas várias promessas para que acontecesse politicamente essa adesão, porque nós éramos mais ligados a Portugal. Era o toma lá da cá que o Bolsonaro tanto fala. Sim. Mais ou menos. Tá? Porque o Pará era mais ligado a Portugal do que propriamente ao Brasil. Ao Brasil. Tá? Essas promessas não foram atendidas. E aí nós tivemos o rompimento com a cabanagem, com todos os problemas consequentes da cabanagem, que o Estado ficou parado de mais ou menos 1935 até mais ou menos 1864, 1865. Ou seja, a cabanagem teve consequências perversas na economia paraense durante 30 anos. Então, esses reclamos continuam. E hoje, com as compensações, nós pedimos compensações fiscais pelas enormes contribuições que o Estado dá para a União Federal, e elas não são só do minério, nós temos outras compensações, inclusive a questão do caso da madeira, que foi uma imposição federal. Nós temos o problema da ocupação territorial pelo governo federal. O governo federal é dono de 60% do território paraense ou mais. E não dá uma compensação por isso. Não tem compensação. O nosso agronegócio, isso do ponto de vista estatal. Do ponto de vista privado, nós temos mais ou menos, na média, entre a reserva de 80% e a reserva de 20%, nós temos mais ou menos de reserva legal uns 40%, 50%. Dos 40% que sobraram para nós. Dos 40% que sobraram para nós. E eu defendo que isso representa um custo de capital para o agronegócio. Eu defendo que o governo pague isso em créditos fiscais endossáveis. Por quê? Porque, o cara está pagando para salvar o planeta. O pobre do pecuarista, do agricultor, está pagando para salvar o planeta. Eu salvo o planeta e não ganho nenhuma medalhinha? Pera lá. A gente falava tanto em internacionalização da Amazônia, hoje, com maior simplicidade, o presidente Jair Bolsonaro chega a falar do apoio americano para a exploração da Amazônia. O apoio, isso daí nós temos que tomar cuidado. Por quê? Nos anos 60, nós tivemos
futurólogo americano, que era o futurólogo da Caltech e brasilianista, chamado Herman Kahn. E o Herman Kahn propôs que se fizessem grandes lagos na Amazônia para equacionalizar o transporte. O projeto do Herman Kahn era bom, porque o secundário dele era energia elétrica. E aí, no nosso maniqueísmo brasileiro, ou seja, aqui ou presta ou não presta, não temos meio termo, o projeto foi descartado na base do Yankees Go Home. Tá? Essa cooperação, ela tem que ser muito cuidadosa. Tá? Nós precisamos ver no que é que ela vai interferir. Se ela vier na forma de apoio financeiro, aonde o risco seja absolutamente dos empreendimentos brasileiros, ela é perfeita. Agora, se ela vier num acordo de, entre aspas, parceria, associação, essa coisa toda, ela começa a ficar... Mas quanto o americano vai dar recursos se não vai interferir? Não, você pode fazer crédito, financiamento, créditos internacionais, paga, é um banco com o privado, é um banco com o governo, e acabou. Aquilo fica limitado ao risco do empreendimento. Vamos voltar um pouquinho para trás, são 200 anos, tem uma história grande, e me disseram que você leu todos os livros desde o início da Associação Comercial. Eu imagino aí, deve ter sido um negócio de peso. É verdade que o James Bond foi diretor da Associação Comercial do Pará? Como é que esse cara veio aparecer aqui? Essa é a melhor história dos 200 anos. Tá? Quando houve a cabanagem, as atividades da Associação Comercial foram suspensas e elas são retomadas em 13 de fevereiro de 1864. Assinam a ata 14 membros da Associação Comercial: Francisco José Joaquim e James Bond. Tá? O nosso James Bond. Tá? O nosso James Bond, ele é americano, ele é proprietário da firma James Bishop e Cia, e ele é o concessionário dos bondes em Belém. Mas o nome Bond veio daí dele? Veio. É uma história curiosíssima, tá? E melhor ainda, é uma história escrita por um historiador americano. Ou seja, os nossos historiadores passaram batido. Então, o historiador Allen Morrison, com A-L-E-N, ele diz que a metonímia Bond, porque a palavra Bond só existe no Brasil, em inglês é trawler e em Portugal é elétrico. Tá? A palavra Bond vem do sobrenome dele. E começou em Belém. Belém foi a primeira cidade do Brasil a ter bondes, e os nossos bondes eram a vapor. Os bondes de Belém, do James Bishop Bond, eram a vapor. Então, ele foi eleito com hoje 3 ele ia votos se dar mal, né? Ele não ia poder passar na Santo Antônio João Alfredo, que está cheio de camelô. Não, nós já estamos tentando trazê-lo para vir fazer aqui uma investigação, tá? Tipo assim, saber se está lá o Goldfinger, o Dr. No, para saber quem é que está, porque ele não consegue se resolver os problemas dos camelôs. Então, só um agente internacional de peso... E durante quanto tempo esse cara operou aqui? E tinha essa concessão dos bondes? A concessão, ela foi vendida em 1874, por aí. Ele ficou mais ou menos, em Belém, uns 10 anos. Outra curiosidade, ele era o cônsul honorário dos Estados Unidos no Pará. Imagina, ele devia brigar com o intendente da época sobre a taxa, se ia ser a tarifa, a passagem. Se chega a ser 3,60, 3,50. Não, eu imagino como seria. O intendente ia reunir com James Bond. Eu imagino como seria a reunião do tal conselho que bota o preço para cá, bota o preço para lá. Tá? Eu gostaria de assistir um diálogo
do meu querido amigo, colega economista Roberto Senna com o nosso James Bond. Seria um negócio fantástico. A história se repete, é tudo igual. Tudo igual. Agora a pergunta atual, que não quer calar. Onde está a associação comercial que permite que o Centro Comercial de Belém seja tomado por camelôs? Essa é a 10ª vez que eu lhe faço essa pergunta. A associação comercial está reclamando disso. Nós temos um convênio com a Universidade Federal e vamos fazer um levantamento, vai ser feita uma pesquisa para saber o que o lojista do centro comercial quer. Por quê? Porque todos os projetos para o centro comercial, eles começam, na minha opinião, com um erro básico. Qual é o erro básico? Eles não escutam o lojista. Ah, mas tem lojista representado lá. 1 ou 2 que se dispõem a participar, que são convidados, mas você não tem, por incrível que pareça, uma média do pensamento do lojista. Por exemplo... Essa pesquisa vai levantar. Vai levantar. E a Associação Comercial vai defender o resultado dessa pesquisa? Nós vamos defender o resultado dessa pesquisa por uma questão muito simples. Por exemplo, o último projeto que foi apresentado reorganizava o centro desde que o lojista restaurasse a sua fachada. Até aí tudo bem, mas vamos ver o que é que a situação de cada fachada e a situação de cada lojista. Por exemplo, um lojista de confecção, ele não quer restaurar a fachada. Por quê? Porque ele precisa de vitrine. A moça precisa passar na calçada, ver o vestido bonitinho, entrar para comprar. Já é diferente de uma livraria, de uma casa de alimentação, etc. E que seja respeitada a vocação de cada negócio dentro. Exatamente, senão não vai funcionar. E outra coisa, você tem que dar uma outra ocupação para o centro comercial. Eu defendo, eu não sei se é certo ou errado, mas que, por exemplo, os andares de cima... dos imóveis, dos casarões, seja usado para habitação. Por quê? Porque você alivia toda a infraestrutura da cidade. Você precisa menos transporte, por quê? Porque o seu funcionário vai acabar morando em cima. Você tem a melhor infraestrutura de saneamento da cidade no centro. É a única área que tem esgoto na cidade. É a única área, nós só temos 8% da cidade com esgoto. Então, essas coisas... Ao lado do ver-o-peso. Nós temos que defender. Então, e outra coisa, o próprio conforto social do comerciário vai ser grande, porque ao invés de ele pegar 1h30, 2, para chegar numa cidade nova, chegar em Ananindeua, Marituba, ele com 15, 20 minutos de caminhada, ele já está no conforto do lar. Então, são ganhos que têm que ser colocados na mesa, eu chamo de projetão para o... Sim, quando é que fica concluída essa pesquisa? Quando é que a Associação Comercial assume essa liderança? A associação comercial, ela pode assumir a liderança. Ela está para participar e para incentivar a discussão. Infelizmente, a competência é da prefeitura. Sim, mas precisa ter... A população precisa estar representada pela sociedade civil organizada. Vai estar lá. Durante quase 100 anos, a Associação Comercial do Pará era a única entidade empresarial que defendia todos os interesses comerciais, empresariais da população. Exatamente. Aí agora aparece entidade para tudo que é lugar. A gente ouvia falar antigamente na CDL. Hoje está tudo lá ocupado. Eu acho que a Associação dos Camelôs é mais forte do que a CDL. E aonde está a Associação Comercial? É a mais antiga, a mais famosa? Por que não assume essa liderança? Nós estamos brigando. A Associação Comercial, ela fala, ela pensa, ela produz documento. Nós estamos trabalhando violentamente nessa questão dos camelôs. Você deve lembrar que no meu discurso de posse, eu citei algumas ruas que têm poucos camelôs. Por exemplo, a Presidente Vargas, que
o ex-prefeito do Somar conseguiu tirar porque barrou o tráfego de ônibus durante uma semana e não existe camelô sem ônibus, nem ônibus sem camelô. Exatamente. Então, já estão voltando camelôs para Presidente Vargas, o que é uma infelicidade, na minha opinião, para a cidade. Sem dúvida, sem dúvida. Por que coisa? Segundo ponto, há uma perda violenta de receita fiscal para a prefeitura em função do comércio informal. Por quê? Porque a quota-parte é 25% do ICMS, é um quarto do ICMS recolhido. É verdade. Então, ou seja, é aquele dilema, o prefeito reclama de receitas fiscais e, ao mesmo tempo, não age para que essas receitas fiscais aconteçam. Não vai acontecer receita fiscal sem movimento econômico. E sem formalização. Exatamente. Doutor Clóvis Carneiro, parabéns pelos 200 anos da entidade que o senhor hoje preside. Que bom, que boa sorte estar neste momento à frente da entidade que seu pai também presidiu. Quantos presidentes já passaram? Eu sou o 48º presidente. 48º presidente. E vida longa, mais de 200 anos aí pela frente. Espero lhe convidar para a festa dos 400 dos 400 anos. Quem sabe, como tudo gira, né? As coisas aparecem, é tudo igual, né? A saída da borracha, a Lei Candi, o camelô. Quem sabe se você não volta lá nos 400 anos. Muito obrigado. Tá bom. Obrigado pela sua companhia. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, no mesmo horário. Tchau.